perguntas são mais importantes do que respostas. Mas é bom ter respostas também. A resposta te faz ir adiante, te faz ter clareza. Perguntar é maravilhoso. Ter respostas é maravilhoso. Mas tem algo ainda mais maravilhoso do que perguntar e do que ter respostas, que é não perguntar, não fazer perguntas. E isso pode parecer bem estranho e até controverso. E que bom que é controverso. Vê, você pergunta. Você faz perguntas porque você quer respostas e você deve perguntar. Uma criança pergunta o tempo todo e depois, quando ela cresce, ela deixa de perguntar. O adulto para de fazer perguntas. Ele quer ter respostas, mas nem sempre fazer perguntas. Aliás, ele tem mais respostas do que perguntas. Aliás, por vezes ele nem pergunta por medo de ter as respostas. E daí ele tem as respostas já prontas para nem correr o risco de fazer perguntas. Fazer perguntas, perguntar é muito bom. Mas para alguns temas da vida, não fazer perguntas é o melhor caminho. Enquanto a pessoa faz perguntas e tem respostas, as perguntas que ela faz partem da sua vontade ou da sua necessidade de não entrar em contato com a verdade. E as respostas que ela recebe também fazem esse papel de evitar que ela entre em contato com a verdade. Então ela vai perguntar: por que o meu relacionamento está difícil? Por que eu estou tendo conflitos no meu relacionamento? E alguém vai responder: você tem dificuldade no seu relacionamento por causa disso, por causa daquilo. E a pessoa vai perguntar: então o que eu devo fazer? Olha, você deve fazer isso e você deve fazer aquilo. E depois a pessoa vai ter dificuldade com o dinheiro. O que eu devo fazer? E aí ela vai ter uma resposta: você deve fazer aquilo e deve fazer isso. E você vai ver muitas respostas para todos os assuntos mais difíceis da vida. Mas essas respostas, se você ainda não percebeu, te dão uma satisfação, te levam um pouquinho adiante, te fazem dar mais 2, 3 passos e logo você cai novamente em dúvida, sem saber. Pois é, para certos assuntos na vida é melhor não fazer perguntas. Dificuldades de relacionamento, dificuldades com dinheiro, assuntos difíceis que aconteceram no seu passado. Seus pais bateram em você, você foi abusado, você teve uma decepção muito grande com alguém. Alguém fez algo ruim para você. Você fez algo ruim para alguém. E você pergunta: por que aconteceu? Por que aconteceu comigo? Por quê? Por que eu tenho dificuldade? E vê, quanto mais você pergunta, mais você se perde. Quando você para de perguntar, então você não faz mais perguntas, você começa a entrar em contato com a realidade. Nesse sentido, a pergunta te afasta de entrar em contato com aquilo que é. Enquanto você pergunta, você está evitando ver, você está evitando sentir. E esse é o problema. Quando você, enfim, para de perguntar, então você começa a de verdade poder ver e poder perceber. Você vê o que está acontecendo. Você entra em contato. E aí você tem respostas, mas serão respostas em um outro nível. Não no nível das palavras, não no nível das explicações,
das elucubrações, não. Mas você vai ter respostas na sua alma, na sua existência. Quando você questiona, por exemplo, sobre Deus, você pergunta sobre, qual o efeito disso? Você se distancia de Deus. Porque não existem respostas. Não existem. Quando você não pergunta, então começa a existir um outro nível de percepção. Você começa a perceber. Quando você pergunta sobre uma grande tragédia humana, por que aconteceu? Por que aquela tragédia? Por que tantas pessoas mortas? Ou por quê? Você não tem respostas. Quando você não faz mais perguntas e você vê e percebe aquilo que está acontecendo, então você começa a ter essas respostas em um outro nível. Mais uma vez, não das palavras, não das elucubrações, não do discurso. Sem questionar. Mas você foi ensinado que você precisa fazer perguntas, que você precisa entender. Pois é. E essas perguntas te afastam cada vez mais da realidade. E agora, o que perguntar e o que não perguntar? No fundo, na verdade, não se trata de você não perguntar. Não se trata de você se calar, nada disso. Mas se trata de você, muito antes de fazer uma pergunta, ver por conta própria, perceber por conta própria, sem perguntar para uma outra pessoa, sem perguntar para Deus, sem perguntar para o universo, sem perguntar. É um outro nível. É um outro nível de experiência e de vivenciar sem fazer perguntas. E aí uma outra realidade se abre para você. Uma realidade muito mais profunda e uma realidade muito mais vasta do que poderia caber em alguma palavra, em algum texto. E aí você está de verdade em contato com a resposta.